Durante a semana, então, na minha busca, nas minhas leituras, nas minhas orações, nos meus momentos a sós com Deus, porque eu tive muito tempo para ficar a sós com Deus, teve um dia que eu acordei com uma música na minha mente. Eu acordei uns segundos antes do despertador com essa música, como se eu tivesse acordado com essa música, né? Eu entendi que o Espírito Santo estava tocando essa música na minha mente, uma música que eu nunca mais tinha ouvido. É a música Não Há O Que Temer, e essa música diz assim: não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei e te sustentarei, com minha mão eu serei fiel. E eu entendi que é como se Deus estivesse cantando aquela música para eu acordar, me dando ali uma palavra de ânimo, de encorajamento, antes do dia, antes de eu começar as atividades do meu dia. Eu acordei já com a palavra não há o que temer, porque a gente tem medo, a gente é humano, a gente tem medo da prova, a gente tem medo da reprovação, medo da vergonha, medo de gastar de novo, a gente tem medo. E medo de não conseguir, medo de não realizar, meu Deus, são muitos medos, né? Mas Deus falou pra mim, não há o que temer, você não tem que ter medo. E eu fui, e cada palavra que eu ia recebendo, eu segurava aquilo, eu guardava aquilo no meu coração e escrevia pra não esquecer. Porque eu sei que depois que a gente conquista aquilo que a gente quer, a gente tende a esquecer experiências que a gente viveu. E aí ali então eu lia todos os dias, né, a Bíblia, fazia uma meditação e ali também teve algo que era assim, ó, cada vez que eu orava sobre uma coisa, eu recebi uma resposta sobre a mesma coisa. Eu falei assim pra Deus, olha Deus, uma coisa, eu comecei a nomear os meus medos, né, para que os medos eles perdessem aquele lugar, né, de ficar me amedrontando. Eu comecei a nomear eles para que eu pudesse contra-atacar cada um pelo seu nome. Eu falei, olha, eu tenho medo, porque a sala de espera é muito ruim, é uma energia muito ruim, tá todo mundo com medo, tá todo mundo com aquela adrenalina, tá todo mundo em pânico, parece um velório aquilo. E eu não quero, né? A instrutora que me dá aula, ela não pode ficar no local da prova no dia, né? São outros instrutores que a gente não tem nem contato. Então, quando a gente consegue fazer um vínculo de amizade, essa pessoa nem vai estar com a gente ali no dia da prova, né? Dando aquele apoio. A gente é humano, a gente precisa de pessoas, né? E aí, li o Salmo 23, e aí fala que Deus estaria com a gente em todos os momentos, né? Quando a gente passasse pelo vale da sombra e da morte, ou seja, um momento escuro, um momento difícil, um vale, né? E aí, lendo ali a meditação no aplicativo que eu tenho, dizia assim, a frase claramente: Jesus está com você na sala de espera. Jesus está com você em tal lugar, em tal lugar. Eu só gravei a frase da sala de espera, porque aquilo foi diretamente pra mim, eu entendi que foi um recado pra mim. Jesus está com você na sala de espera. E eu segurei aquela palavra e falei, obrigada, Senhor, porque o Senhor tá comigo na sala de espera. E daí eu falei pra Deus, Deus, a gente treina fazer a baliza com o instrutor do lado nas aulas. E no dia da prova a gente tem que fazer a baliza sozinho, sem o examinador tá de fora do carro examinando a gente. E eu falei, e isso também não dá segurança, isso também é ruim, porque a gente treina de um jeito e vai de outro. E daí, então, eu li o Salmo 121, e no Salmo 121 diz assim, o Senhor não permitirá que você vacile. O Senhor é a sombra à tua direita. E à nossa direita fica o instrutor, né, no banco do lado direito. E aquilo também eu entendi que era pra mim, eu fiquei tão feliz com aquilo, sabe? E eu fui tomando posse dessas palavras, né? Não há o que temer, o Senhor está comigo na sala de espera, o Senhor é a minha sombra à minha direita, Ele não vai me deixar vacilar, Ele não vai me permitir errar, Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. E aí cada medo que eu fui nomeando, eu tinha uma palavra para contra-atacar esse medo. Então eu já não tinha mais medo da sala de espera, porque eu pensava, Jesus está comigo na sala de espera. Eu não tinha medo mais de fazer a baliza sozinha, porque eu pensava, quando eu sentar naquele carro, Jesus vai ser a minha sombra à direita. Ou seja, eu não vou ver ele corpo físico, mas eu vou saber que a minha sombra tá ali. Ele vai estar me acompanhando. E nessa semana, eu também li uma história que me encorajou muito. Uma história assim que me pegou dos quatro lados. Era a história de Gideão.
O anjo já chegou em Gideão falando homem valente, homem corajoso. O anjo já teve que chegar nele com essas frases. Porque conforme a gente vai lendo a história, a gente vê que a fama dele não é nada corajoso, não é nada valente, é medroso, corre, se esconde. A gente vê por toda a história que a fama dele não é boa. Mas o anjo chega pra ele falando que ele era valente, que ele era corajoso. E eu fiquei pensando, uau, Deus vê na gente aquilo que Ele quer e aquilo que Ele colocou em nós para cumprir um propósito. Não é porque a gente é isso mesmo, né? E eu comecei a pensar nisso, né? E em toda a história ali, Deus ia encorajando, falando que ele era corajoso. E a gente vê Gideão lutando com isso, falando que ele não queria, que ele tinha medo. E aí Deus, lá pelas tantas da história, fala, se você ainda tá com medo, faz tal coisa que você vai tomar coragem. E eu vi ali que o amor de Deus sobre a nossa vida, nos encorajando o tempo todo e fazendo a gente realmente não ter medo, sabe? Lidando com os medos humanos, né? Nós não somos sobre-humanos, nós somos filhos de um Deus sobrenatural e todo-poderoso que pode todas as coisas, mas nós temos medo e o medo ela é uma emoção humana, né? E enfim, eu comecei a tomar posse de todas essas palavras e orando e buscando a Deus todos os dias. E enfim, chegou o dia da prova. Sexta-feira, o dia da prova. Quando eu acordei, aquela realidade já me alcançou, né? A realidade de que era o dia da prova. E daí eu comecei a fazer oração. Eu escutei o áudio que a minha amiga de oração me mandou. Ela sempre me mandava uma oração. Quando eu acordava de manhã... Gente, Deus é tão bom. Quando eu acordava de manhã, já tinha um áudio pronto pra eu ouvir e concordar e orar com ela. E já tinha um áudio pronto. E aí eu escutei aquele áudio e quando eu comecei a gravar o áudio para ela, veio a mim um versículo bíblico que há muito tempo eu não lia esse versículo. Tá lá no Salmo 118 e ele diz assim: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E esse versículo ele é muito usado em dias de festas. Quando tem uma festa, quando tem uma celebração na igreja, quando tem algo a se comemorar, né? Esse é o dia que o Senhor nos deu. Vamos nos alegrar, vamos regozijar, vamos festejar nesse dia. E ali, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu entendi que isso não tinha vindo de mim. Não era da minha própria memória. Era outro recado, era outra palavra de encorajamento, dizendo pra mim que esse ia ser um dia de festejar. Meu coração se estremeceu. Porque quando a gente quer muito uma coisa e a gente não sabe se vai conseguir e a gente recebe uma confirmação de que vai conseguir, meu Deus, isso deixa a gente em pânico, né? Isso deixa a gente extasiado. Eu fui pra prova. Cheguei lá no dia da prova. Quem estava lá? A minha instrutora, que não pode acompanhar o dia da prova porque ela tem outras provas, tem outras aulas pra dar naquele horário. E ela falou pra mim, eu vim aqui só te dar um abraço. Eu vim aqui só pra te desejar boa prova. Eu não posso ficar. E me abraçou. Gente, aquilo foi tão importante pra mim, foi tão significativo, porque eu havia falado pra Deus que a gente faz a prova sozinha, faz a baliza sozinha, que lá não tinha nenhum rosto amigo, assim, que pudesse me encorajar, que pudesse me trazer aquela alegria, assim. E ela foi lá só pra isso. E eu me senti assim, eu sei que foi Deus que mandou ela lá, sabe? As pessoas, eu sei que o Espírito Santo, ele usa as pessoas e ele age na nossa vida através de outras pessoas. E aquilo foi um presente de Deus pra mim, foi algo assim que alegrou muito meu coração, sabe? Me deu muita alegria mesmo. Tinham poucas pessoas, isso foi bom. E chegou então o momento da prova, eu estava coração acelerado, sim. Mas eu estava confiante, eu enfrentei o medo. E eu fui, fiz a prova, deu tudo certo. Eu fiz a baliza em 2 minutos e 20. Isso nem nas aulas eu tinha feito a baliza desse jeito, em 2 minutos e 20. E aí a gente foi, fez a prova. E quando terminamos, ele falou, tá aprovada, parabéns e tal. E aí a gente fez a foto, a famosa foto no carro rosa, né? E aí foi um momento muito legal. E aí depois o rapaz que cuida do marketing do CFC, né, me pediu pra gente gravar um vídeo falando da minha experiência, o que eu achei, se eu indicava o CFC. E ele foi um momento muito legal, onde eu pude agradecer a minha instrutora, agradecer a Deus que eu havia passado. Não tive vergonha de dizer quantas provas eu já tinha feito. E também falei do meu propósito, que é ajudar outras pessoas que têm medo a se libertarem disso. Então foi um momento muito especial. O examinador, ele era o primeiro,
foi o que me reprovou na primeira prova. Foi o trajeto mais difícil, foi o mesmo trajeto que a gente fez na primeira prova, que eu também havia reprovado, um trajeto com vários morros, mas deu tudo certo.